Família Bolsonaro tá cada vez mais borrada de medo com a possibilidade do Anderson Torres fazer a delação premiada, porque ele tem ameaçado. Ele fala que ele foi abandonado, ele fala que ele está mal e abalado psicologicamente. E por esse motivo, o Eduardo Bolsonaro veio a público defender o Anderson Torres. Foi a primeira manifestação em defesa do Anderson Torres feita por alguém da família Bolsonaro. Justamente agora que o julgamento dos atos antidemocráticos começa a avançar. E nós já temos 3 votos no STF para considerar réus as primeiras 100 pessoas julgadas. Nós temos aí mais de 1.300 pessoas que vão ser julgadas no STF, que demonstra disposição em punir todos, inclusive o Anderson Torres. Mas eu quero que você coloque nos comentários, você acha que o Anderson Torres, ele vai engolir tudo isso sozinho ou vai cuspir na cara do Bolsonaro? Ele vai fazer a delação premiada? A defesa do Eduardo foi medo do Anderson Torres? Deixa o seu like se você quer que a delação saia e se inscreva no canal. O que está acontecendo, pessoal, como você já ficou sabendo, na data de ontem começou o julgamento das primeiras pessoas envolvidas no 8 de janeiro. Nós temos aí exatamente 1.390 pessoas que estão sendo investigadas e serão julgadas no STF. E o Alexandre de Moraes deu o seu voto favorável para tornar réu, nesse momento, 100 pessoas. O voto do Alexandre de Moraes foi acompanhado pelo voto do Dias Toffoli e agora, mais recentemente, o Edson Fachin também deu seu voto em favor de tornar réu essas 100 primeiras pessoas. E tudo isso mostra a disposição do STF em julgar e condenar todos e quaisquer envolvidos, sejam eles participantes, manifestantes, financiadores e até mesmo figuras políticas. E é aí que nós chegamos no Anderson Torres. Porque se há essa disposição e as investigações e os julgamentos estão avançando, eles vão pegar o Anderson Torres. E aí o que acabou acontecendo? O Torres, ele tá preso já faz aí 3 meses. A PGR pediu a liberação do Anderson Torres, para que ele não seja mais preso, para que ele possa ir para casa numa prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Alguns juristas defendem que o melhor é sim a liberação do Anderson Torres, porque ele não tá com a prisão já decretada, ele tá numa prisão preventiva, mas ele não ameaça o curso das investigações. O que ele pode fazer? Nós não sabemos. Talvez o STF, o TSE, o Alexandre de Moraes, o Ministério Público tenham mais informações que possam sustentar a decisão de manter o Anderson Torres preso. Só que quanto mais ele fica preso preventivamente, mais fragilizado emocionalmente ele está. E ele tem contribuído com as investigações, porque ele falou que ele perdeu o celular lá nos Estados Unidos, mas já entregou a senha do celular e já entregou também a senha dos e-mails dele. E aí nós tivemos conversas com algumas figuras republicanas já identificadas, como o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o Flávio Bolsonaro. O próximo passo, apesar de ser negado pela defesa, é a delação premiada. Por isso que a família Bolsonaro tá morrendo de medo. Porque por mais que o Anderson Torres ele possa negar que vai fazer uma delação premiada, ele pode delatar. E aí o Eduardo Bolsonaro veio a público para defender o Anderson Torres um dia depois, no mesmo dia na verdade, que o julgamento começou. Não do Torres, mas de pessoas envolvidas. O Torres estava reclamando de abandono, que o Bolsonaro estava tratando mal o seu aliado e que ninguém falava nada. E aí o Eduardo veio, defendeu a liberação do Anderson Torres para a prisão domiciliar e fez uma chantagem emocional dizendo que o Anderson Torres está muito magro, perdeu 12 quilos, o que é engraçado, né? Porque ele está reclamando da comida da prisão, sendo que foi ele que fez a licitação para que a comida da prisão fosse essa. Então é muito mimimi, né? É um mimimi só. E aí o Eduardo também falou que o Anderson Torres pensou em tirar ali a sua própria vida, fazendo uma chantagem emocional, porque o Anderson Torres está muito mal, está muito abalado, tudo que os bolsonaros mais temem, porque ele pode fazer a delação premiada. E essa fala do Eduardo também chega em um momento de tensão para o Bolsonaro. Porque, como você sabe, link aqui no card, em poucos dias a Polícia Federal terá que ouvir o Bolsonaro sobre a participação dele nos atos antidemocráticos. Nós já falamos aqui no canal que a participação do Bolsonaro nesse depoimento vai ser muito tranquila para ele.
Porque ele não estava no Brasil, ele estava fora, não era no mandato dele, então ele pode se sair tranquilamente. Mas o depoimento do Bolsonaro pode ter implicações diretas para o Anderson Torres, porque quanto menos responsável o Bolsonaro estiver, mais responsável estará o Anderson Torres, porque ele foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro, ele tá também envolvido naquele episódio da polícia rodoviária que obstruiu a votação de apoiadores do Lula, vocês também sabem dessa história, link aqui no card. E além de tudo isso, e esses atos estão relacionados, nós temos que ele era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Então quanto mais distante o Bolsonaro estiver do caso, mais perto o Anderson Torres está. Então é uma situação que para ele, se ele pegar a pena máxima, ele pode chegar a 26 anos de prisão. Ele vai engolir tudo isso por ser fiel ao Bolsonaro? Olha, muito, mas muito esquisito. E ele tá mal. A gente não pode esquecer isso. O Anderson Torres está mal. Ele está preso há 3 meses, está abalado emocionalmente, ele tem 3 filhas. Faz 3 meses que ele não vê 2 filhas dele, ele só vê a filha mais velha. Essas 2 filhas mais novas não estão indo à escola, estão fazendo acompanhamento psicológico porque elas estão abaladas com a prisão do pai. Fora que após a prisão do pai dele, após a sua prisão do Anderson Torres, a mãe dele voltou a ter uma recidiva. Teve novamente um câncer e está fazendo tratamento. E isso devastou o Anderson Torres. Então a possibilidade dele ser preso agora de modo definitivo, pegando 26 anos de cana, a distância das filhas, ele tá abalado, ele não consegue, ele entrou lá no curso pra virar eletricista, né, abandonou, o pessoal, os amigos próximos dele vão lá e falam assim, olha, faz isso, vamos tentar pensar na sua vida, abandona a política, ele não consegue pensar em absolutamente nada porque ele está muito abalado e muito fragilizado. E se você acha que a pressão não aumenta, a pressão aumenta ainda mais, porque ontem nós tivemos uma busca e apreensão do IBAMA e dos órgãos de proteção ambiental do Distrito Federal na casa do Anderson Torres. Porque o Anderson Torres, ele tem uma empresa de comércio de animais. Ele tem lá um criador de aves, aves exóticas, que na verdade ele é o laranja, a mãe dele é laranja, foi colocado o nome da mãe dele. Em fevereiro já tinha rolado um problema. O IBAMA foi lá, apontou algumas irregularidades e multou o Anderson Torres. Aí agora, mais recentemente, o IBAMA voltou ao estabelecimento, acabou apreendendo algumas aves raras, muito assim de alto valor, e houve mais uma multa de aproximadamente 50 mil reais. Então ele pode também acabar sofrendo sanções ambientais por outros crimes. Então ele tem a complicação na justiça ambiental, né, entre aspas, no IBAMA, nos órgãos ambientais, e na justiça comum, ou na justiça penal, melhor dizendo. Então é uma pressão muito forte em cima dele, e é por esse motivo que as pessoas acham que ele está preparando uma delação premiada. O Anderson Torres, ele mudou a sua estratégia de defesa, ele tem se distanciado cada vez mais da defesa do Bolsonaro, tem substituído advogados, tem contratado advogados que têm trânsito com o STF para poder, talvez, negociar uma delação premiada que possa abrandar a pena dele. Porque delação premiada é sempre você delata alguém que está no nível hierárquico superior ao seu. Nunca abaixo. E quem é superior ao Anderson Torres? O Bolsonaro e Ibanez Rocha. Por isso que é melhor o Eduardo sair em defesa do Anderson Torres. Porque ele já estava reclamando que, olha, eu estou me sentindo aqui abandonado pelos bolsonaros. Então isso, e esse fala, ah não, eu não vou delatar, não vou delatar, não vou delatar. Tudo isso é recado, tudo isso é ameaça, porque ele tá sim ameaçando. E o PT e o governo Lula colocam o papel central da prisão do Bolsonaro em cima do Anderson Torres. Segundo a Bela Megali, do jornal O Globo, o PT acredita que não existam ali elementos substanciais para uma prisão do Bolsonaro, nem no caso das joias. Mas tudo isso pode mudar com a delação premiada do Anderson Torres. Ele é uma peça central para a prisão do Bolsonaro. E é por isso que a família Bolsonaro está se borrando de medo.